matinal de consagração? Vamos lá. Vejam só que interessante. Oração pela humanidade. Levanta cedo, logo que tenhas despertado, sem ficar deitado indolentemente na cama, meio sonolento e meio desperto. Então reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente. E aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados por tuas preces, que trabalhem com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possas ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. Ou seja, ela coloca uma maneira de despertar maravilhosa, né? Então muito parecida com o que ele faz. Levanta imediatamente, não fica na cama à toa e faz uma oração pela humanidade e para que você também possa crescer no dia atual, para que a humanidade possa crescer, para que aqueles que buscam a verdade recebam um novo fôlego na sua trajetória e para que eu também me aperfeiçoe um pouco mais no dia de hoje. Uma pergunta que eu sempre coloco para os meus alunos, sempre gostei de colocar: exercícios de imaginação são uma coisa maravilhosa, gente, porque fazem com que a gente visualize situações que até então a gente não tinha parado para pensar. Os exercícios de imaginação são como uma vivência simulada. E eu sempre perguntei para eles imaginarem uma coisa bem bizarra, bem insólita. Imagina que exista realmente o gênio da lâmpada, aquele lá do filme da Aladdin. E você encontra a lâmpada e tem direito a um único pedido, um só, não são três, é um só. Você pede alguma coisa do teu interesse pessoal ou você pede pela humanidade como um todo? É muito interessante que a gente pare para pensar o que seria a nossa resposta. A humanidade inteira sofrendo, um nível de ignorância terrível, o homem como lobo do homem, como se diz filosoficamente. Uma situação de carência extrema, e eu peço para fazer uma viagem para a Europa. Percebam que a tônica dos nossos maiores desejos dão muito bem a tônica do nosso nível de consciência. Pelo que eu pediria? Helena Blavatsky diz: todas as vezes que desperta, pede pela humanidade. Considera a humanidade como problema teu. Pede por ela, para que as dores sejam amortecidas, para que a ignorância seja minorada, para que os homens sejam cada vez mais iluminados pela ideia do bem. Pede pela humanidade. Sinta-se responsável por ela. Deseje coisas para ela. Não fique apenas no plano pessoal, do irrelevante, quando você tem uma humanidade tão carente de tantas coisas. Né? Então eu gosto muito dessa passagem do ocultismo prático, porque nos mostra um amanhecer cerimonial. E esse homem, alguma coisa parecida com isso deveria estar se processando dentro dele. Porque ele se coloca numa posição de contemplação, e é interessante, porque ele não parece um homem de muitos pedidos. Ele parece mais um homem de gratidão, de contemplação. Ele não parece daqueles que aproveitam todas as oportunidades para mendigar favores pessoais. Então eu acredito que esse homem, se pedir alguma coisa, deveria ser pela humanidade. Consagração do dia. Então ele começa e faz a sua consagração. Existe uma coisa que é fundamental, é você aprender antes de qualquer coisa importante na sua vida, consagrar aquilo a algo maior, tirar da banalidade, fazer com que aquilo tenha um caráter sagrado. Um trabalho que vou fazer, uma oportunidade de convivência com pessoas que normalmente existe algum atrito, algo que exija mais de você, consagre essa ação. Dedique, faça uma oferenda a algo maior do que você mesmo. Porque quando nós delimitamos e consagramos uma situação, somos dotados de uma energia 10 vezes maior. Imagina que você vai fazer um trabalho no qual você tem grande dificuldade. Antes de fazer, você pensa, sei lá, no seu pai, no seu avô, alguém que te inspirou muito e diz: eu faço em nome dele. Conta se a sua energia não vai ser 10 vezes maior nessa situação. Se você não vai ter fôlego para fazer 10 vezes melhor nessa situação. Com certeza. E a consagração do dia é também uma tradição muito antiga, que deveríamos começar os nossos dias com essa tônica. Então ele começa, como eu falei, ele não parece ser um homem de muitos pedidos ou desejos, só gratidão. E aí eu coloquei uma frase de Helena Blavatsky aqui, mais uma vez, que ela diz: deseja Deus e não algo que ele possa lhe proporcionar. Ou seja, você podendo pedir a Deus ser a sua imagem e semelhança, você pede que ele te dê um carro. Você podendo pedir estar mais próximo dele, você pede às vezes uma coisa irrelevante que você pode perfeitamente conquistar por si próprio, se é necessário.
Então deseja a Deus ardentemente, ser cada vez mais a imagem e semelhança dele, estar cada vez mais próximo da ideia da unidade, que é o atributo por excelência de Deus, chegar um pouco mais perto dele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos a 2025, hein? E já chegamos bem, né? Estamos com mais de 23 mil inscritos aqui, gente. E isso graças a você que se inscreveu, compartilhou, que está sempre aqui com a gente. E esse ano vamos trazer bastante novidades. Fica ligadinho aqui.